A Uber vai desenhando a sua história aqui no Brasil. TST, Tribunal Superior do Trabalho, quarta turma, decidiram agora, dia 2 de março, por unanimidade, que não existe vínculo de emprego entre um motorista e a Uber. Segundo os ministros, o relator, ele disse que não existe vínculo empregatício, uma vez que não há os elementos que caracterizam o vínculo de emprego, que está lá na CLT. Bom, é uma decisão unânime no Tribunal Superior do Trabalho. E parece que já existe outras decisões, e aquilo que eu falo para vocês, decisão são entendimentos. Entendimentos do ministro, o relator entende uma coisa, os outros vão a favor, e aí acaba que é por unanimidade, então, que não existe vínculo empregatício, nesse caso, que um motorista moveu uma ação contra a Uber. Eu confesso para vocês que se eu fosse mover uma ação contra a Uber, eu também não iria pedir vínculo empregatício. Eu iria pedir sim danos morais, ia pedir que você tivesse ali o retorno à plataforma, se eu quisesse mesmo trabalhar, e era isso que eu ia pedir, porque eu falo bem a verdade para vocês, eu não quero vínculo de emprego com a Uber, não. Eu não quero vínculo de emprego, eu quero mesmo um valor justo, receber justamente. E você sabe, a Uber, ela sempre toma as decisões sozinha, inclusive com base em informações levianas. Vocês sabem, tem caso de passageiro que vai lá e descreve alguma coisa, a Uber já te exclui. Então se fosse comigo, uma exclusão dessa, eu iria mover uma ação sim contra a Uber, mas não por vínculo de emprego. Eu acho que vínculo de emprego, eu sei que lá fora, é lógico que as leis são diferentes, tudo é diferente lá fora, mas aqui tem várias decisões já, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que não há vínculo. Agora, quais são os elementos que caracterizam? A pessoalidade, ou seja, é você que está trabalhando na Uber, então existe a pessoalidade. Aí tem lá, onerosidade, você trabalha, você faz um serviço e você ganha por isso. São 4 elementos, agora eu não estou lembrando todos. A subordinação, existe a subordinação? Existe. Eu entendo que a gente está assim subordinado à Uber, porque ela faz do jeito que ela quer. E outra coisa, o valor que você recebe é a Uber quem decide. Então, se você é um autônomo, você que deveria decidir por esse valor. No meu entendimento, de um pobre coitado de um motorista aqui, eu entendo que pode sim ter essa característica de vínculo empregatício. Mas os ministros do TST, Tribunal Superior do Trabalho, decidiram que não. Eu vou deixar para vocês aqui o vídeo, foi por teleconferência, eu vou deixar o vídeo aqui completo para vocês analisar. O linguajar é um linguajar próprio, quem é advogado aí já sabe que existe um linguajar próprio. Então às vezes é meio difícil de você entender o que eles estão falando. Eu vou falar uma outra coisa aqui para vocês, gente. Apesar de não ser favorável para o motorista aí, para o nosso colega, eu sugiro que sempre que vocês tiverem um problema com a Uber, não conseguir resolver ali de forma amigável, tem que entrar com ação sim. A justiça, ela está aí para resolver as nossas questões, as questões de quem é justo. Se você se sente injustiçado, lógico, você imagina, você sai para trabalhar, liga o aplicativo e você está excluído da plataforma. Então, meu amigo, não tem como, aí você tenta lá, através do suporte, você não consegue nada. Vai presencial, não consegue nada. Então, move a ação sim, e vamos ver o que a justiça decide. Se você tiver que mover uma ação, mova uma ação ali, para saber o porquê que você foi excluído e pelo dano que você sofreu. Eu acho que se eu fosse ligar o aplicativo e aparecesse aqui, não somos mais parceiros, eu tenho um dano. Eu sofri um dano ali psicológico e vou ficar com muita raiva disso, lógico. A Uber é assim, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, se eu for excluído da Uber, tudo bem, porque eu não queria mesmo, Você ser excluído da Uber é ótimo, isso é algo assim que é bom para você. Só que não, gente, desse jeito não. Se você for excluído, tem que ter uma motivação.
olha, você foi excluído por causa disso. E você tem que ter o contraditório, que é uma coisa que a Uber não faz. Ela simplesmente ouve o passageiro e ponto final. Então, não deixem de mover ação contra a Uber sim, se você se sentir lesado. A justiça está aí para nós. Então, gente, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas se você quiser, tá aqui no final, então, a parte em que o ministro lá decide, né, todos eles decidem por unanimidade que não há vínculo empregatício. A Uber está dizendo também que existem outros casos, né, que já foram julgados favoráveis a ela, né? Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Em todo o Brasil, mais de 800 decisões judiciais já afirmaram que não existe vínculo empregatício entre motoristas parceiros e a Uber, sendo mais de 100 delas julgadas na segunda instância da Justiça do Trabalho. E antes aqui também está escrito, né, por unanimidade, reconheceu que não existe vínculo de emprego entre motorista com o aplicativo. É a terceira vez que o TST reconhece o fato. As decisões anteriores foram em fevereiro e setembro de 2020. Então eu vou deixar aqui o link na descrição para você assistir tudo, mas também vou deixar o trecho que interessa aí para vocês. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, gente, é que a Uber sempre ela chama para um acordo. O colega falou ontem para mim que ele tem uma causa da 99 de exclusão e a 99 ofereceu R$ 2.500 para ele. A advogada está pedindo R$ 50.000, né, por danos morais, etc. Então, 2.500 e retorno à plataforma. Ó, nós devolvemos para você ir pagando R$ 2.500. Gente, não façam esse tipo de acordo, gente. Tem muita gente fazendo, hein? Parece que teve até um caso, acho que foi em Minas aí, que o juiz não deixou fazer acordo. Ele mesmo, não, vamos continuar com o processo aqui, porque esse tipo de acordo é um absurdo. Então você vê, a Uber, ela trabalha dessa forma, né? Fazendo acordos irrisórios e, lógico, a gente às vezes está precisando ali, R$ 2.500, isso não é nada, gente, isso não é nada. Parabéns para a advogada aí do colega, é daqui de Sorocaba, que conseguiu aí então jogar para frente aí, né, juntamente com ele, né, decidiram ali que não, vamos continuar com o processo, porque R$ 2.500 e retorno à plataforma, isso não é um acordo bom. É isso. E procurem um advogado da sua cidade. Se eu conheço algum, não, eu não conheço ninguém. Ah, você não pode indicar nenhum, Samuel? Eu não posso indicar porque eu não conheço, eu não sei o trabalho de nenhum advogado com base nisso. Procure alguém que seja conhecido na sua cidade e que tenha uma certa experiência também em fazer esse tipo de trabalho já envolvendo a Uber. Beleza? É isso aí, então fiquem com o vídeo aí e a gente vai se falando nos próximos. Uma decisão assim, praticamente, né? É ruim, mas também eu falo pra você, vínculo de emprego, pra mim, sei lá, eu não iria mover uma ação desse jeito aí não. Eu vou fazer danos morais, aí sim, danos morais. Eu quero saber por que eu fui excluído, né? Se um dia acontecer comigo, eu vou querer saber, sim. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo ministro Elisgandra Martins, recurso de revista 10.555, 54/2019, Néder Henrique Gomes Correia e Uber do Brasil Tecnologia, RR 10.555, inscrito Dr. Estevão Maleiro, pela recorrida Uber do Brasil Tecnologia. Então, esse era um processo que eu iria destacar de qualquer forma, tendo em vista a temática ligada a motorista de aplicativo e as decisões que têm sido, num sentido ou no outro, na Justiça do Trabalho. Então, no caso concreto, eu estou reconhecendo, em primeiro lugar, a transcendência jurídica, tendo em vista o tema ser novo, apesar de nós já termos um precedente desta turma da lavra do ministro Alexandre Ramos. Só que tenho interpretado a transcendência jurídica como matérias novas em que ou a turma ou o julgador ainda não se manifestou explicitamente, dando os seus argumentos, estabelecendo o conteúdo normativo de determinado dispositivo legal que está em discussão. No caso concreto aqui, como eu ainda não havia sido relator de nenhum caso de Uber aqui no tribunal, então eu quis destacar
esse reconhecer a transcendência jurídica. Até porque a matéria ainda não foi solucionada pela SDI1, hein? Que eu saiba, ministro Alexandre me corrija, não foi ainda discutida na SDI1 nenhuma hipótese de caso de motorista de Uber. Segundo, do ponto de vista, então, reconheço, em primeiro lugar, transcendência jurídica. Quanto aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, primeiro, eu afasto a súmula 126, porque até as condições de trabalho, de prestação de trabalho de motoristas de Uber são de conhecimento público e notório, né? E o quadro fático traçado pelo regional consona com aquilo que nós temos visto até hoje de descrição do que é o trabalho de motorista de Uber. Foi levantado, em contrarrazões, a seguinte preliminar: não seria possível conhecer do recurso por divergência com o aresto que é trazido da segunda região, porque essa decisão da segunda região teria sido reformada pela quinta turma do TST. Então, em tese, ela não existiria no mundo jurídico. Ora, eu estou aplicando aqui estritamente os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista. Ou seja, ele atende à linha A do artigo 896 da CLT, ou seja, há divergência específica com decisão de TRT, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o parágrafo 7º do artigo 896 da CLT, ele só afasta a divergência específica se a matéria já estiver ou pacificada ou simulada pela Corte. Então, não é hipótese de exceção do parágrafo 7º e se enquadra perfeitamente na linha A. E, ademais, pelo sistema da transcendência, o que cabe ao relator, o que cabe ao tribunal é selecionar os casos que merecem uma missa, que merecem ser julgados, porque são casos típicos que, pela descrição fática, retratam aquilo que nós vamos ter que discutir em termos de ordenamento jurídico, se o ordenamento jurídico se aplica dessa ou daquela forma ao caso concreto. E é a hipótese clara aqui que nós temos. O que nós temos, em geral, em questões de estabelecimento ou não de vínculo de emprego entre trabalhador e determinada empresa? Então, aqui estão sendo colocados pelo empregado como violados os artigos 2º e 3º da CLT, que definem o que é empregado, o que é empregador. Quais são as 4 características da relação de emprego, né, para ver se aplicam aqui ao caso de motorista de Uber? Então, a prestação não eventual de serviços, remunerada, com pessoalidade e com subordinação. Então, essas são as 4 características de uma relação de emprego. Então, se enquadraria o motorista de Uber nessas 4 características: trabalho não eventual, trabalho pessoal, subordinado e remunerado. Aqui eu fiz questão de incluir no voto, até mais recentemente, a experiência que tive em Montevidéu, no ano de 2018, quando participei de um congresso trabalhista no 2º Congresso Mundial da Cielo Laboral, né, de 2018, que tratava exatamente da 4ª Revolução Industrial e a globalização. Proteção do emprego, saúde, vida privada dos trabalhadores diante desses desafios do futuro. E tive a oportunidade de, além de ser palestrante, assistir a palestra do Dr. Mariano Otero, da Argentina, que era, na época, diretor de operações da Uber para a América Latina. E o que mais me impressionou na palestra do Dr. Mariano
do Dr. Mariano Otero, foi ele dizer o seguinte: um celular, né, que pegando meu celular, ele dizia assim, um celular não é só um facilitador de transporte. Você liga e consegue, através do Uber, o transporte com rapidez e um custo mais barato. Ele também é um instrumento de se conseguir trabalho. Basta ligar para Uber quem não está trabalhando e se consegue imediatamente trabalho, e mesmo que a pessoa não tenha um veículo, não tenha carro, a Uber facilita o financiamento de um veículo para a pessoa poder trabalhar. Quantas pessoas, nesse período de pandemia, quantas pessoas que estavam ou na economia informal ou desempregadas, hoje têm uma fonte de renda fácil, acessível através do Uber. Então, isso me impressionou na palestra desse diretor de operações da Uber para a América Latina. Então, o que eu percebo? Minha visão. O aplicativo, essas plataformas digitais, elas são uma ferramenta impressionante de potencial gerador de trabalho e atividade econômica, mas que pode ser frustrada, essa ferramenta, se for enquadrada equivocadamente em moldes antiquados estabelecidos na nossa legislação atual, para a primeira revolução industrial. Nós não temos hoje marco regulatório específico para as plataformas digitais, marco regulatório legal. Nós temos hoje a doutrina e a jurisprudência atuando. Então, eu queria enfrentar aqui rapidamente, eu fiz questão de colocar na ementa esses elementos que, para mim, são aqueles que firmaram a minha convicção em relação aos elementos que caracterizam ou não a relação de emprego. Pessoalidade, não há dúvida que há pessoalidade. Quer dizer, é esse motorista concreto que está prestando serviços. Agora, vou analisar a questão da habitualidade, a questão da subordinação jurídica e remuneração. Vou me limitar a ler basicamente o que coloquei na ementa, mas fundamentado nos fatos que estão registrados no caso concreto. Quanto à habitualidade, inexiste a obrigação de uma frequência pré-determinada ou mínima de labor pelo motorista para o uso do aplicativo, estando a cargo do profissional definir os dias e a constância em que irá trabalhar. Esse é um dos elementos mais característicos do uso do Uber. Você pode se ativar o momento que quiser, pegar o serviço, está lá, sendo, vamos dizer, oferecido, alguém está pedindo. E eu estou perto, como motorista, estou perto e respondo imediatamente. Se não quiser trabalhar, não trabalho. Segundo, quanto à subordinação jurídica, a par dessa autonomia ampla do motorista para escolher dia, horário, forma de labor, podendo desligar o aplicativo a qualquer momento e pelo tempo que entender necessário, sem nenhuma vinculação a metas determinadas pela Uber ou sanções decorrentes de suas escolhas, quando a gente analisa a necessidade de observância de cláusulas contratuais, por exemplo, valor a ser cobrado, código de conduta, instrução de comportamento, avaliação do motorista pelos clientes, com eventual sanção por descumprimento contratual, não significa isso que haja ingerência no modo de trabalho prestado pelo motorista, reforçando a convicção quanto ao trabalho autônomo, a inclusão da categoria de motorista de aplicativo
independente como motorista de Uber no rol de atividades permitidas para inscrição como microempreendedor individual no Simples, pela Resolução 148/2019 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, também não há a característica da subordinação jurídica. E, por último, quanto à remuneração, o caráter autônomo da prestação de serviço se caracteriza por arcar o motorista com os custos da prestação do serviço, por exemplo, manutenção do carro, combustível, IPVA, e caber a ele a responsabilidade por eventuais sinistros, multas, atos ilícitos ocorridos, dentre outros, né? Além dos percentuais fixados pela Uber, de cota-parte do motorista entre 75% e 80% do preço pago pelo usuário, serem bem superiores aos que o TST vem admitindo como suficiente para caracterizar a parceria entre os envolvidos. Então, por essas razões, primeiro, não verifico nenhuma dessas características como de relação de emprego. Não há habitualidade exigida, não há subordinação jurídica e a remuneração é feita quase como forma de parceria. E a última tese defendida pelo empregado da subordinação estrutural, não cabe ao julgador criar conceitos que não estão na lei para obrigar a encaixar aquilo que a lei estabelece claramente como subordinação pessoal, inventar um conceito jurídico novo, que é esse, né, da subordinação estrutural, não cabe ao Poder Judiciário a fim de reconhecer vínculo de emprego nesses casos. Então, por essas razões, é que eu estou, no caso concreto, reconhecendo a transcendência jurídica, conhecendo o recurso por divergência jurisprudencial, mas, no mérito, negando provimento ao recurso. Então, aqui só está inscrito o doutor Estevão, eu cumprimento Sua Senhoria. Como a decisão, em princípio, é favorável ao seu cliente, eu só faço o registro da presença. Ministro Guilherme. Presidente, ministro Alexandre, ilustre advogado, pouquíssimo a acrescentar, presidente. Vossa Excelência, como sempre, nos dando lições nos seus votos e sempre com muita prudência, com muito equilíbrio. Eu só ponderaria, a título até de informação, que, em algum momento, trouxeram decisões emanadas de outros países e que queriam que influenciassem as nossas decisões aqui no país, sem considerar que são ordens jurídicas absolutamente distintas da nossa. Então, se a Suprema Corte do Reino Unido entendeu que não são trabalhadores autônomos, tampouco deveria ter repercussão, porque é um sistema jurídico completamente diferente do nosso. Não existe essa relação de emprego que nós temos aqui. Nos Estados Unidos, várias das decisões de primeiro grau foram cassadas pelas Cortes Suprema nos estados, exatamente com essa preocupação de que, como o presidente bem esclarece no seu voto, é uma grande oportunidade, né, de trabalho, e com essa informação que Sua Excelência trouxe, quer dizer, a Uber não só facilita a aquisição do trabalho, como facilita também na obtenção do veículo, das condições de financiamento para este veículo. Claro que ambas as partes se valem dessa relação, uma relação comercial sadia, absolutamente sadia. Então, presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência, entendi a questão
da transcendência. Acho que Vossa Excelência tem razão, como sempre. Eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. Ministro Guilherme, antes de passar a palavra ao ministro Alexandre, eu cheguei a cogitar de incluir no meu voto alguns comentários sobre essas decisões de outros países. Vi a decisão da Suprema Corte do Reino Unido, que reconheceu a 20 trabalhadores autônomos como relação de emprego, reconheceu férias, reconheceu aposentadoria, reconheceu salário mínimo. Vi também decisão da Corte de Cassação da França, favorável ao vínculo empregatício. Vi também a decisão da Suprema Corte da Califórnia, também reconhecendo, mas é isso que Vossa Excelência bem ponderou. Nós temos lei específica tratando da relação de trabalho, quais são as características aqui no Brasil. Não temos, temos a lei geral, não temos lei específica. Então, enquanto não tivermos lei específica, vamos nos pautar pela lei geral, ver se essa atividade se amolda à lei geral. No meu entender, não se amolda. E, ao mesmo tempo, o que nós temos verificado, muitas dessas decisões, pelo menos nos Estados Unidos, apenas que eu me lembre, a Suprema Corte da Califórnia que acabou placitando. Agora, outras, o que acaba acontecendo nesses casos é o que nós vemos de forma muito similar no Brasil, dependendo da linha que tribunais regionais, federais ou tribunais de justiça tratam matéria tributária de âmbito estadual ou federal, ou os tribunais regionais de trabalho tratam em matéria trabalhista. Aquilo que nós chamávamos de guerra fiscal, né, as empresas migrarem para esse ou aquele estado, conforme a situação for melhor do ponto de vista do tratamento tributário, tem havido isso também em matéria trabalhista. Um ou outro estado aqui no Brasil, estou pensando concretamente em um, que houve migração de empresas, porque a jurisprudência de determinado TRT era excessivamente protecionista e, muitas vezes, contrária à própria jurisprudência do TST, tendo um índice de reforma muito grande. Mas, enquanto não era reformado, vamos dizer assim, levava essa migração. E, no caso dos Estados Unidos, foi isso que aconteceu. A própria Uber disse que aqui na Califórnia nós vamos fechar aqui a atividade se esse for efetivamente o entendimento final a prevalecer. Então, era esse acréscimo que eu tinha pensado em colocar, mas depois pensei melhor, talvez não fosse tão bom, porque, exatamente como Vossa Excelência diz, os sistemas são muito distintos, díspares. Ministro Alexandre, com a palavra, que é o leading case da nossa turma. Presidente, de fato, já tive a oportunidade de trazer a turma e debatemos isso com muita profundidade, mas antes de fazer assim as brevíssimas considerações, gostaria de cumprimentar o doutor Estevão Malê, professor de todos. E, senhor presidente, ministro Caputo, o mundo caminha para o trabalho pelas plataformas. Isso é inexorável. Eu posso gostar desta tendência, posso não gostar, mas isso não significa que a realidade deixará de se encaminhar para isso, mesmo porque os mais ferrenhos defensores ou críticos do trabalho por plataforma, no plano do seu papel como consumidor, utilizam desses benefícios da tecnologia, e então não há como separar mercado de consumo e mercado de trabalho. O que eu coloco, senhor presidente, para acompanhar o brilhante voto de Vossa Excelência, que traz muito mais cores e tons a este debate, é que, se não houvesse a plataforma, este trabalhador, que tem o seu próprio veículo, que decide quando, onde e para quem irá prestar o serviço de transporte, ele seria e já era um trabalhador autônomo. O fato de migrar para uma
2, 3, 4 ou mais plataformas, mantendo, inclusive, a sua carteira de clientes direto, não o torna, só por isso, um empregado. Da mesma forma, o motoboy entregador de encomendas, de pizzaria, etc. Mesmo antes da plataforma, ele já prestava esse serviço com a sua moto, com a sua autonomia, e não era, de fato, empregado, era um transportador autônomo. O fato de também se vincular a uma plataforma que tem a missão de aproximar o prestador de serviço e o consumidor final, dando agilidade, economia, dinâmica e segurança aos próprios usuários e prestadores de serviço, não o torna um empregado. Note que isso não se dá só para os motoristas de aplicativo. Hoje já há aplicativos que aproximam o setor médico dos pacientes. Então, o paciente que poderia ir a um determinado médico diretamente, como sempre ocorreu, hoje pode utilizar uma plataforma que faz a mediação do profissional conforme a especialidade e a proximidade da casa do paciente, disponibilidade de horário, etc. Isso, evidentemente, não vai transmudar o profissional da saúde num empregado da plataforma digital. Então, me parece que este é o desafio de ver a realidade nova sem a lente das regras jurídicas do passado. Isso não quer dizer que elas devam ser descartadas de plano, mas devem ser aplicadas de forma adequada às relações que, no seu contorno, são definidas pela relação de emprego, mas sem que isso também transborde para essas novas relações de prestação de serviço que o avanço da tecnologia apresenta à sociedade. Então, com esses comentários paralelos, senhor presidente, enaltecendo mais uma vez o judicioso e brilhante voto apresentado por Vossa Excelência, acompanho. Então, eu proclamo que, por unanimidade, foi decidido nos termos do voto deste relator, e cumprimento, então, novamente o doutor Estevão Malê, deixando meu abraço a sua senhoria, e que fique com Deus e com saúde. Sei lá. Todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Saudações aos eminentes ministros. Obrigado. Vamos ao próximo, doutor Raul.